A paz de Cristo Jesus a todos. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Samuel. Quando o pastor pediu para que eu pregasse, eu voltei a um texto que eu já ministrei há alguns anos e que já vem falando comigo há alguns dias sobre esse tema, sobre o que nós vamos tratar hoje, e o texto é o texto de 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero ler até o versículo de número 5 e depois ler o versículo de número 13. Então, 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Verso 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Vamos elevar mais uma palavra de oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Te louvamos por este dia, por este domingo. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, louvando o Seu nome, adorando o Seu nome. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que a Tua palavra adentre aos nossos corações, que ela nos restaure, que ela nos transforme, que ela, ó Deus, nos eleve até o Senhor, que ela nos, ó Deus, abra o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós desejamos ouvir. Nós te louvamos pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, em um mundo onde todos querem visibilidade, na era da virtualidade, da virtualização, dos posts, dos likes, dos stories, dos reels, dos registros, onde todos veem os nossos passos, veem as nossas comidas, veem as nossas roupas, as nossas companhias, a nossa localização. Eu te pergunto nessa noite: quem é você quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando não estamos sendo observados? Nessa era, onde nós mostramos o que nós estamos fazendo, a grande pergunta é: quem somos nós quando ninguém está vendo? Quando estamos sozinhos, quando estamos com o nosso celular na mão e ninguém está nos observando, deslizando pelo carretel das redes sociais, ou muitas vezes no nosso escritório, diante dos nossos computadores, notebooks, no escuro. Quem somos nós? O texto que nós lemos retrata o grande drama de um grande homem, a mácula, a mancha na história deste homem, considerado o maior rei de Israel, o matador de gigantes, o destruidor de filisteus, o grande guerreiro de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E isso é o que me deixa maravilhado com a Bíblia, é que a Bíblia ela não joga para debaixo do tapete os erros de grandes homens, pelo contrário, a Bíblia expõe
para nos trazer luz aos nossos olhos que a grande história de Deus é uma história de redenção. O texto que nós lemos é um drama na vida de Davi, é uma história, é uma mancha naquela grande e linda história deste rei. O texto fala que quando os reis foram para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. E ao passear pelo seu palácio, ele avistou uma mulher. E os olhos naquele momento foram olhos de trevas, trouxe trevas para a sua vida, fazendo alusão ao texto que o pastor pregou hoje cedo. E ele, ao olhar aquela mulher, ele perguntou: quem é aquela mulher? E ainda aqueles que o serviam disseram: olha, ela é filha de Eliã e é mulher de Urias, o heteu, um dos seus soldados. Não obstante do aviso, ele pega e pede para trazer a mulher e se deita com ela. E ao deitar-se com aquela mulher, passados-se uns dias, ela manda avisar que ela estava grávida. Ele se apavora. Como agora o grande rei de Israel comete tamanho pecado e manda chamar Urias da guerra, tenta ludibriar Urias para que ele pudesse se deitar com a sua esposa e pudesse apagar essa mancha, pudesse jogar para debaixo do tapete esse erro. Mas Urias, como um soldado, não vai para casa, pelo contrário, ele dorme à porta do palácio. E a história nos conta que Davi, vendo que ele não vai para casa, chama ele, passa a tarde dando bebida para aquele homem, e mesmo aquele homem embriagado, ele não vai para casa novamente. Então Davi chama ele novamente, manda uma carta para Joabe, que estava na guerra, e diz assim: coloque este homem na linha de frente, para que as flechas o acertem. Veja que a história, ela se desenrola com um pequeno deslize, mas vai ganhando proporções cada vez maiores. O pecado, ele começa com um deslize, com uma falha, com um errinho aqui, mas para consertar, Davi cria uma história pior ainda, ao ponto de mandar um homem para a morte. Quem somos nós quando ninguém está vendo? E nesse texto nós temos alguns elementos, algumas razões que levaram Davi a pecar. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Quais foram as razões que levaram Davi a pecar? Que nós podemos trazer para as nossas vidas como lição. A primeira razão que levou Davi a pecar foi a ociosidade. No verso 1 diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. A primeira razão que levou Davi a este erro grave, a este pecado, a cometer um adultério, a cometer um homicídio, foi a ociosidade. Estar desocupado. Todos os reis saíam para a guerra. Era costume o rei estar na frente para encorajar os seus soldados. Mas Davi se sentiu melhor do que os outros. Davi achou que não precisava mais. Davi achou que o seu exército era poderoso e não precisava dele. Olha que contraste incrível. Quando Deus pediu para Samuel ungir a Davi, e Samuel chega na casa, onde que Davi estava? Davi estava no campo, trabalhando, ocupado, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas agora, Davi, com toda a sua conquista, com todo o apogeu do seu reinado, ele se deu o desfrute de não querer mais estar indo à guerra.
estar desocupado. Estar desocupado com as coisas que ele precisava se ocupar. Hoje nós vivemos uma geração, eu costumo dizer para os jovens, a geração nem trabalha e nem estuda. A geração que está desocupada. A geração que está vivendo a ociosidade. A geração que não quer mais fazer as coisas. Isso para quê? E a ociosidade é um perigo para nós cristãos. A desocupação, a não querer estar ocupado com as coisas de Deus. Não preciso. Não está vigilante, não está com a mão ali no arado. Muitas vezes é um perigo para nós. Porque nós vivemos em um mundo, como o pastor tem dito nas quintas-feiras, hostil. Que luta contra tudo o que Deus representa. E Davi estava lá, ocioso, desocupado, enquanto os reis iam para a guerra. Ele não quis sair para a guerra. Ele achou que ele já estava no auge do seu poder. Ele achou que nada poderia abalar as coisas. Ele achou que ele já tinha feito demais, que ele não precisava mais. Muitas vezes é um perigo para nós acharmos que não precisamos mais orar. Muitas vezes é um perigo para nós, muitas vezes acharmos que não precisamos mais ler a Bíblia. Muitas vezes é um perigo para nós acharmos que nós já estamos bem. Eu estou bem espiritualmente, não preciso estar ocupado com as coisas de Deus. E muitas vezes isso é um perigo que nos faz cair, que nos faz deslizar. Tem um ditado, popular que diz que mente vazia é oficina do inimigo, Muitas vezes quando nós não preenchemos o nosso coração, a nossa mente com as coisas de Deus, outra coisa vai preencher. Davi estava lá ocioso, não se preocupou em sair, enviou os seus soldados, enviou o seu general para a guerra. E é interessante que depois de toda essa história, quando você vai lendo os capítulos à frente, quando Joabe, depois de passado toda essa história, quando Joabe conquista a cidade, Joabe fala assim: manda chamar o rei, para que ele venha aqui na conquista, porque senão as pessoas dessa cidade vão me coroar, ao invés de coroar Davi. Ele estava lá, ocioso, ele estava lá, despreocupado. Essa foi uma razão, irmãos, que nós vemos que levou Davi a cometer este grave pecado, a ociosidade. E eu pergunto, uma aplicação para nós: como nós temos andado nestes dias? Como nós temos estado diante de Deus? Como nós temos nos apresentado diante de Deus? O grande perigo, e eu sempre falo, que muitas vezes a gente viver um cristianismo sem Cristo. Um cunho que um teólogo alemão, um pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, cunhou, que ele chama de graça barata, que é um termo que diz que está relacionado ao cristianismo sem Cristo, o discipulado sem cruz. É quando nós só queremos os benesses, assim que fala, pastor? Benesses, os benefícios. Nós só queremos as bênçãos de Deus, mas muitas vezes nós não queremos se comprometer com a obra do Senhor. Estar ocupado, estar trabalhando, estar fazendo. Esse foi a primeira razão que levou Davi a cometer este grave pecado. Nós levamos também uma segunda razão que levou Davi a pecar, está aí no verso 2, que diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. A segunda razão que nós vemos que levou Davi a cometer este pecado foi a distração. Descuidado. Ele se descuidou. Ele se distraiu. Ele tirou os seus olhos de Deus.
Ele tirou os seus olhos daquilo que Deus havia lhe falado. Ele tirou os seus olhos naquele momento, das promessas que Deus havia feito. Ele desviou o olhar dele de tudo que Deus tinha já feito na vida dele, de onde Deus tinha o tirado e onde ele estava, a posição que ele ocupava. Naquele momento ele se descuidou. Naquele momento ele se distraiu. E a distração, meus irmãos, é o grande perigo deste século para nós. A distração é o grande perigo da atualidade. Olha só que interessante, estatísticas do uso da internet. Irmãos, eu não vou dizer que a internet é ruim aqui, demonizar o uso da internet, não é isso, tá? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas demonizarem o uso da internet, não é isso. Mas olha só, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza redes sociais. Cerca de 3 horas e 42 minutos. 70% da população brasileira utiliza redes sociais. E ao falar de horas passadas na internet, o Brasil detém o segundo lugar no mundo, perdendo somente para as Filipinas. Passamos 10 horas e 8 minutos conectados na internet. Mas, irmão, mas Daniel, o que isso tem a ver? Muitas vezes isso é uma distração e tem trazido para nós consequências na nossa família, como o pastor disse, ao sentar à mesa, a pessoa já pega o celular, ou muitas vezes em casa com os filhos, para que a criança fique quieta, já dá o celular na mão da criança. E muitas vezes nós estamos passando o nosso dia se descuidando, se distraindo, deixando que as coisas que nós temos de valor ao nosso lado passem. Davi se distraiu no rumo da sua história. Ele desviou o seu olhar de Deus. Ele olhou para onde não devia. Muitas vezes na nossa vida nós estamos nos distraindo com coisas supérfluas, nós estamos nos distraindo com coisas passageiras desse mundo, pessoas que já não se comunicam mais. Esses dias eu estava vendo na internet, aí um casal, que um estava na sala e o outro no quarto, e eles conversando no WhatsApp, não sei o que tal, e muitas vezes é isso. Isso tem levado a descuidar, a nos descuidar das coisas essenciais. A distração é um perigo, irmãos, para a nossa vida. Desviar o nosso olhar, desviar o nosso foco. A Bíblia tem inúmeras ilustrações, passagens, histórias de homens que se distraíram. Lembremos de Sansão, que se distraiu com Dalila, se deixou descuidar e teve o seu cabelo cortado, a sua força se esvaiu, ele se descuidou. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:12 que aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Efésios 5, verso 15 e 16, um dos versículos que eu mais gosto, diz: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como nós estamos andando, como nós estamos nos comportando, quando ninguém está nos vendo, quando estamos sozinhos, quando estamos naquele momento em que não temos olhares ao nosso lado, como nós temos andado. Esse foi um erro que Davi cometeu ao andar sossegado. Primeiro ele já estava ocioso. Estando ocioso, ele disse: eu vou dar uma volta, não tem nada para fazer mesmo. Aí foi andar, achou algo para fazer, mas esse algo foi uma distração que trouxe consequências irreparáveis para a sua vida. Terceiro, irmãos, terceira razão
que agravou, agravou ainda mais o pecado de Davi, foi a omissão. No verso 8, ele, depois de receber a notícia que Batseba estava grávida, depois dele ver aquilo que ele tinha feito, a gravidade do seu erro, no verso 8 diz: disse Davi a Urias: desce à sua casa, lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Ele já tinha se distraído, ele já tinha ficado ocioso. Depois dele ver o que ele tinha feito, ele falou: não, só tem um jeito, eu vou consertar isso. Ele chama Urias da guerra e fala: Urias, como é que está a guerra? Vai, lava os teus pés e deita-te com a tua esposa. E aí Urias, como um soldado, fala: meu senhor, como poderei eu? A arca de Deus está debaixo de tendas, os meus companheiros estão lutando, como poderei eu ter esse privilégio de deitar-me na minha casa com minha esposa? E ainda Urias jura perante Davi que não faria tamanha coisa. E aí Davi, quando soube que Urias não tinha dormido, tentou ainda dar uma ajudinha, deu bebida para o homem e embebedou ele, mas mesmo assim esse homem não foi. Vendo que não tinha solução, vendo que já não conseguiria mais convencer Urias a ir para casa, ele escreve uma carta para Joabe, pedindo que colocasse Urias à frente da guerra. E Urias leva a sua sentença de morte nas mãos para a guerra. E chegando lá, Joabe vê e coloca Urias na frente. E Urias morre. Olha como o pecado escondido torna-se um monstro muito maior. Olha como aquilo que às vezes nós achamos é pequeno, vai ganhando proporções. Davi começou com um olhar, com uma distração, com uma ociosidade. Por fim, estava mandando um homem para a morte. E depois de tudo isso, ele achou que estava tudo bem. No verso 26, diz assim, verso 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e ela deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi achou que estava tudo resolvido. Não, pronto. Acabou, agora eu vou pegar a mulher, vou trazer para o palácio, vai ser a minha esposa, vai nascer a criança, vou dizer que eu vou cuidar, não devo satisfação, sou o rei, não preciso falar nada para ninguém. Mas mal ele se esqueceu, né? Mal ele sabia que às vezes nós podemos esconder tudo dos homens, mas dos olhos do Senhor jamais. Os olhos do Senhor estão em todos os cantos. Davi achou que poderia esconder o seu pecado, mas de Deus jamais ele poderia se esconder. E diz o texto, a partir do capítulo 12, que Natã vem falar com Davi. E Natã começa com uma história, dizendo: olha, tinha 2 homens numa cidade. Um homem era muito rico e tinha várias cabras, bois, e o outro era muito pobre e tinha somente uma cabra. Vindo um visitante visitar o homem rico, o homem rico, não querendo pegar das suas ovelhas, do seu pasto, não querendo pegar das suas coisas, foi
e tomou a única ovelha daquele homem, a qual aquele homem tratava como um filho. Era o bichinho, o único bichinho. Comia do seu bocado, tomava água das suas mãos, vivia com seus filhos. E aquele homem foi e tomou aquela única cabra, aquela única ovelha, aquele único animal daquele homem, e matou para servir para o viajante. Aí Davi, furioso, se levanta, fazendo aqui uma conjectura, se levanta e diz: quem é este homem para que eu ordene que ele morra? E aí Natã olha para Davi e diz: esse homem é você. Este homem é você, Davi, que tinha tudo. Deus lhe deu tudo. E se você pedisse ainda mais, Deus lhe daria mais. Mas não contente, você quis o que não era teu. Você tomou o que não era teu. Não conseguimos se esconder de Deus. Natã diz para Davi: da sua casa jamais se apartará a espada. E ao decorrer, irmãos, para frente, quando nós vamos lendo a história, as coisas só vão se agravando na família de Davi. No verso 12 do capítulo 12, o profeta fala assim: porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Depois disso, as coisas começaram, as consequências do pecado de Davi se alastrou para a sua família. Um dos seus filhos toma e abusa de uma das suas filhas, arquiteta um plano e abusa da sua irmã. O outro irmão, vendo isso e vendo que o pai não teve nenhuma reação, fez um churrasco com todos os filhos do rei e foi lá e matou Amon, o filho que havia abusado da sua irmã Tamar. Não obstante, Absalão arquiteta o plano para tomar o reino, destituir o seu pai do trono. E depois que ele consegue isso, ele pega todas as concubinas do seu pai, arma tendas na frente de todo Israel e tem relações com elas na frente de todo Israel. Consequências daquilo que Davi tinha feito. Consequências que trouxeram sobre ele e sobre toda a sua família. Mas, irmãos, como eu disse no começo, a história que Deus escreve é uma história de redenção para o seu povo. Quando Davi é confrontado, quando Davi é acusado do seu pecado, quando Natã chega a Davi e o confronta, ele não virou as costas, ele não questionou: não fui eu. Ele não quis argumentar, ele não quis achar culpados como Adão achou quando Deus perguntou a Adão o que ele tinha feito. Não, ele rasga suas vestes e compõe um hino de 19 versos no Salmo 51. E ele escreve este salmo, e eu gostaria de ler para os irmãos. Ele escreve este salmo em pranto, e ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve.
faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagastes. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele continua. Ele rasga suas vestes, ele se lança diante do Senhor, ele clama, dizendo: Senhor, tira tudo que eu tenho, pode tirar o reino, pode tirar todas as riquezas, pode tirar tudo, mas não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim. O verso 11 diz: não expulse-me, não repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Ele se lança sobre o Senhor. E a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezarás. Deus perdoa o pecado de Davi. Deus traz perdão a Davi. Deus traz conforto ao coração de Davi. Essa história, irmãos, é para fazer-nos lembrar que nós somos carentes da graça de Deus, que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Meu irmão, minha irmã, este Davi que nós acabamos de ver, sou eu, é você, somos nós, que diante da ociosidade, da distração da nossa mente, do nosso coração, deixamos muitas vezes que o velho homem nos domine e que a nossa carne satisfaça a sua vontade. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos confronta ao arrependimento. E quando ela quebra o nosso coração, através do Espírito Santo, há redenção da parte de Cristo para as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui nessa noite, eu digo: arrependa-se dos maus caminhos, arrependa-se das atitudes vergonhosas, arrependa-se da ociosidade do coração, arrependa-se da distração dos olhos, arrependa-se do pecado e receba Cristo como redenção, perdão e amor ao seu coração. É isso, irmãos, que nós precisamos. É saber que quando o Evangelho está nos confrontando, quando o Evangelho está vindo ao nosso coração, é Deus falando para nós: arrependa-se. Porque muitas vezes nós nos tornamos prepotentes, muitas vezes nós nos tornamos sabidos demais. Achamos que, de repente, porque conhecemos um pouquinho, ou porque temos tanto tempo de crente, não precisamos mais nos arrepender, não precisamos mais buscar ao Senhor, não precisamos mais nos lançar diante do Senhor, não precisamos nos cuidar mais. Davi chegou a esse ponto, mas ele viu que ele não era nada diante de Deus. O pastor disse hoje cedo, e eu repito, Mateus 6, 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, trevas virão sobre a sua vida. Quem é você quando ninguém está vendo? Que o Espírito Santo toque no seu coração e que nós possamos nos achegar ao trono da graça de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, ajude-me a viver esta vida neste mundo hostil, este mundo que odeia o Senhor. Vamos orar, queridos, vamos nos colocar de pé. Deus possa vos abençoar. Vamos clamar ao Senhor. Oremos. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Tu és o Deus que cuida,
que zela. E como diz a tua palavra, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Senhor, como a história deste grande homem nos ensina que, ó Deus, não importa onde nós estamos, não importa o poder, não importa o conhecimento, não importa aquilo que nós achamos que temos, ó Deus, essas coisas não são nada se nós não olharmos e fixarmos os nossos olhos no Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não ficarmos ociosos neste mundo que tenta nos tirar da tua presença. Nos ajude, Senhor, a não desviarmos os nossos olhos nem para a direita e nem para a esquerda, a não nos distrairmos da tua presença, mas fixarmos os nossos olhos na eternidade. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a cada dia que nós somos pecadores e carecemos da tua graça, e carecemos do teu perdão, e carecemos da tua misericórdia, para que o teu avivamento chegue aos nossos corações, para que a tua misericórdia alcance as nossas vidas, para que possamos viver, Senhor, não uma vida de hipocrisia, mas uma vida centrada no Senhor, na cruz do Senhor, no teu evangelho. É difícil, neste mundo pecaminoso, neste mundo que luta contra tudo que o Senhor representa, mas nos ajude, Senhor, nos ajude a nos achegarmos ao trono do Senhor, nos ajude, nós pedimos nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.